Estamos de volta com o Momento Feminino e nesse último bloco a gente vai falar um pouquinho sobre como é que a gente elabora essas nossas adversidades, que é o tema do nosso programa de hoje. Bom, eu estava falando no intervalo, né, sobre essa questão que eu acho que nós não fomos preparados para trabalhar as perdas, né, e eu acho assim que perda não é só perder alguém da família, alguém próximo. Quando eu falo perdas, são perdas, é amizade, enfim... amores. Trabalho, amores, né? Coisas, né? que se Então, tem, assim, eu acho que a gente, materiais. mas eu acho que tem perdas. eu acho que todas essas perdas, eu acho que eu me lembro de uma amiga minha que ela, enfim, que conheci ela no Rio de Janeiro quando eu fui morar no Rio de Janeiro, né? E que ela tinha terminado o casamento, ela disse: não posso dar, ela falava assim, a gente não pode dar tempo ao tempo, a gente tem que já, né, sair e começar uma nova experiência. Eu acho que a gente tem que dar tempo, sim. Eu acho que a gente tem que dar tempo para elaborar, para a gente poder pensar em todas essas perdas que eu falei, enfim, qualquer delas, ou seja, enfim, o amor, ou seja, o trabalho, tirar tanto o positivo quanto o negativo e saber trabalhar com isso para uma nova experiência. Mas tu aprender com E isso, não, né? um amadurecimento, né? E não outra é? coisa, a vida, num sentido assim, e eu não quero até nem ser piegas, porque parece uma pieguice o que eu vou dizer, né? Mas não é nesse sentido. A vida, ela é feita absolutamente de perdas, nós perdemos o tempo inteiro. Nós só vamos perdendo, né? E essas perdas é que elas constroem a nossa história e que fazem com que nós nos ressignifiquemos em cima delas e consigamos elaborar um outro processo, né? Os orientais aí, em especial os indianos, o que é constante na vida? O que é constante é a inconstância. Exato. Vamos dizer, o fato de todas as coisas serem momentâneas. Exatamente. E a gente tem, às vezes, uma tendência de se agarrar às coisas como se elas, querendo que elas se estabilizem ou que elas sejam eternas daquela forma, né? A gente está sempre fazendo planos para muito tempo. Não, é assim... Também, né? E pensando que todas as perdas que a gente tem, elas são uma ruptura com essa ideia do que vai permanecer. E quando, na verdade, elas são até uma necessidade, né? Sim. Às vezes, brincando, tu pergunta assim, quem gostaria de viver 1000 anos? Né? Tu perder gerações de amores o tempo inteiro, tu perder a geração... Todo mundo está indo e você está ali. Eu acho que para mim, nesse momento tem um significado muito especial, assim, até porque eu vejo assim, a minha mãe está bem, já com uma idade bem avançada, e eu começo a perceber, assim, que ela está perdendo todos... amigos ela não tem mais, assim, a maioria dos amigos. Poucas pessoas da família. Então, assim, tu começa a olhar aquela pessoa e dizer assim, ó... Perde a audição, perde um pouco da visão, perde a capacidade de mobilidade, né? Então, são perdas, um processo perdas natural, Mas essas perdas que são um pouco diferentes da que nós falávamos anteriormente, né? Elas são perdas que vão se na vida como um processo quase que natural. O que nós falávamos anteriormente era um processo que é também natural, que é assim, mas é mais... De sofre, né? É uma coisa mais inesperada e também de uma dimensão mais sofrida, né? Então tem essa diferença. Agora, a perda que a gente parece que também vai fazendo de uma forma mais lenta, mais gradual, assim como a democracia brasileira, né? Parece que ela é menos impactante na vida da gente. A gente vai aprendendo, por exemplo, a gente vai aprendendo a ficar velha. Né? Numa sociedade que exige tanto a juventude, me lembra de uma moça que foi uma atriz, cometeu suicídio, e na carta de suicídio dela ela disse que ela não queria ficar velha. Né? É sério, assim, que vida, que morte, momento trágico, né? Essa não aceitação. E quando tu tem socialmente toda uma exigência de estar sempre parecendo jovem, de estar sempre parecendo, né? Parecendo jovem, parecendo bem. Sempre no final, eu vejo querendo se congelar. Eu vejo essas atrizes, algumas atrizes com 70 e poucos anos, muito bem conservadas ainda, e vivendo como garotas, adolescentes, né? E eu às vezes, e até vou colocar aqui como homenagem, mas acabam todas virando Dercy Gonçalves, né? mas é incrível essa necessidade de aparentar e de viver como
um jovem adolescente. As né? pessoas veem a perda da juventude, Uma a perda da ida da própria juventude vida. como uma perda, mas elas ganham em experiência, elas claro. ganham. E tu ganhas agora, até, num certo sentido, em beleza. No sentido de uma outra dimensão, num outro, né? Que não é essa que a mídia está nos vendendo aí, mas tu ganhas também, que não é né? essa superficial. mais um aspecto da nossa ocidentalitalidade, como dizia a Kita, né? Eu lembro daquele filme Ensina-me a Viver. Ah, Filme lindíssimo, em que um jovem rapaz se apaixona por uma senhora. Ele tem 18 anos e eu não me lembro, na época, assim, aquilo, a gente com a expectativa que a gente tinha na década de 80, era, eu acho que uma senhora de 65 anos. e naquele tempo era velha, né? Sim, porque Quer dizer naquele que tempo... quase a minha idade. Não, é muito distante da tua idade, nem vem porque eu sei a tua idade. Mas ela era naquele momento, quer dizer, com a expectativa de vida no máximo, não chegava a 70 anos, então, quer dizer, ela estava, vamos dizer, na fase derradeira da vida dela. Ele se percebe tão velho com 18 anos que ele não tem, ele está muito mais derrotado pela vida do que ela. Porque ela tem olhos cheios de poesia, de interpretação de mundo, de riqueza, cheios de vida, assim, que ele parece o quê? Um ermitão solitário que nunca encontrou beleza nem vida. E assim, e todo mundo se chocava assistindo aquele filme, como um homem tão jovem pode gostar de uma mulher tão mais velha do que ele. E quando tu vês o filme, tu fica apaixonada por ela. E tu olha para ele, mas esse guri, sabe? Agora, as perdas, elas existem porque nós temos alguma coisa também. Então, é a dialética e o paradoxo dessa coisa. Eu só perco o que eu tenho, né? Eu não posso perder o que eu não tenho também. Então, a perda, ela é talvez a outra face da moeda do viver, né? É a outra face. Quer dizer, eu tenho, eu vivo, mas para viver eu também posso não ter. Né? E também para que cheguem coisas novas, algumas coisas eu preciso deixar para trás. Exatamente. Né? Que é difícil, né? Também. É dificílimo. Nós largarmos as coisas. Esse aspecto da maturidade é dificílimo. Tu pode viver a tua vida sendo imaturo sempre. Sim, com certeza. E eu acho que a grande perda, tem muitas pessoas que têm 50 anos e não amadureceram. Mas a grande perda que mais nos atemoriza na nossa sociedade é hoje eu vejo que mais do que a morte é o medo da perda da juventude, né? Parece que as pessoas têm mais medo de perder a juventude do que perder a vida. Somos um dos países em que mais se faz cirurgia plástica, né? No mundo. Eu me apavorei quando eu soube disso. Imaginava, mas não. Sim, no Brasil tem mais procedimentos, as pessoas fazem hospitais e clínicas. De qualquer jeito. E todo mundo. E de qualquer jeito também, não só em hospitais. Faz uma plástica assim, uma plástica assado. As misses já se sabe que são todas feitas, né? De alguma forma. Na década de 80 a gente sabia que na Venezuela elas faziam cirurgias, que as brasileiras tinham aquele aspecto, a beleza era natural, né? Sumiu. Isso eu acho que... Mas hoje não são só as misses, mas todas aquelas pessoas que querem ser misses na vida, né? E homens também, né? Mas querem ser miss também, né? Eu estou falando no sentido paradigmático, todos querem ser miss, né? Bom, gente, nós vamos encerrando o programa. Sem nenhum segundo. Hoje, por aqui, né? A gente estava debatendo hoje sobre essas adversidades. Eu acho que, na realidade a gente nunca está totalmente preparado e despreparado, né? Algumas coisas, até porque a maturidade também ajuda a gente, né? A gente vai aprendendo com a vida como lidar com certas coisas. Tem outros que só o momento vai nos ensinar, não adianta. Não adianta, tem coisas que... E tomara que a gente consiga aprender, né? Porque às vezes o momento tenta ensinar e já não aprende. Tem outros que a gente não quer aprender, né? Que a gente não quer passar, mas enfim, se passar vai ser naquele momento que tu vai dizer assim, ó, chegou e eu vou ter que saber lidar com isso agora, nesse momento, né? E nós vamos ficar por aqui e na próxima semana a gente volta e o tema prometo que vai ser um pouco mais leve, que hoje a gente pegou pesado, né? Então, até a próxima semana. Obrigada pela audiência.